Quando chegamos ao conhecimento pleno de que toda a palavra de Deus é aplicável para todos nós nos dias de hoje, um dos primeiros temas que devemos ter muito interesse é sobre as festividades bíblicas. É sobre os dias designados por Deus para termos um encontro anual com Ele e podermos celebrar esses dias para Ele e também para saber profeticamente sobre o que o nosso Messias fez e sobre o que Ele irá fazer. E existem muitas opiniões baseadas nos dias festivos, porém aqui nós queremos dar o nosso melhor em apresentar uma visão geral. Simplesmente a nossa intenção é ajudar a dar uma melhor compreensão desses dias importantes aos olhos de Deus. E muitas pessoas têm dito por aí que esses dias festivos da Bíblia são somente para os judeus. No entanto, nós sabemos que os judeus não representam todas as 12 tribos de Israel. Além disso, também sabemos que essas festividades foram dadas a todos aqueles que escolherem seguir o Eterno, incluindo os gentios. No livro de Números, no capítulo 15, no verso 15 e 16, Moisés disse o seguinte: O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. E muitas pessoas estão familiarizadas com a festividade de Yom Teruah como sendo Rosh Hashanah, que iremos explicar um pouco mais na frente. E no livro de Levítico, no capítulo 23, é onde justamente a Torá nos oferece esses dias festivos do nosso Criador. E no versículo 23 e 24 de Levítico 23 disse: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, no primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Também nós encontramos esse mandamento no livro de Números, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 6, que disse: Semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro. E 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então, aí nós encontramos o mandamento da festividade de Yom Teruah, e essa festividade de Yom Teruah é a única festa da Bíblia que cai no primeiro dia do mês, ou seja, em uma lua nova. E todas as luas novas e festividades bíblicas devem incluir um som de trombetas. No livro de Números, no capítulo 10, no versículo 10 disse: Semelhantemente, num dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, fora das instruções para os levitas, a gente encontra que não existe muito detalhes prescrito na observância desse dia de Yom Teruah. Simplesmente nós somos chamados, somos ordenados a descansar e fazer um ruído de chofar, de trombeta. E existem os dias festivos, que são dias para nos ensinar sobre o que o Messias fez ou o que ele vai fazer no futuro. Então não existe muito para a gente ir profeticamente na Escritura no que se refere a Yom Teruah, exceto para a própria palavra teruá. Por isso vamos começar por aí. Porque a frase traduzida ao português como sonido de trombetas vem da palavra teruá, que é onde o nome se origina. Yom Teruah, ou dia de gritar, ou dia das trombetas. E essa palavra teruá é traduzida como gritos, como alarme de guerra ou grito de batalha,
uma explosão de marcha ou um grito de alegria. Então, gritar nas Escrituras muitas vezes está relacionada com alegria e com louvor. Por exemplo, no Salmo 47, versículo 1 disse: Batei palmas, todos os povos, clamai a Deus com voz de triunfo. No Salmo 61, versículo 1, Salmo 66, versículo 1 disse: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Salmo 81, versículo 1: Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. No Salmo 100, versículo 1 disse: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E agora veremos alguns versículos interessantes onde contém a palavra hebraica teruá. Por exemplo, Números capítulo 10, versículo 5 disse: Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Números capítulo 23, versículo 21 disse: Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve aclamação, teruá, de um rei. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5, disse: E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Também, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 26, disse: Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Então, gritar, trombeta, alarme, todos os meios de fazer um barulho alto para diversos fins. Então, Yom Teruah contém não apenas o grito do povo de Israel, mas também trombetas. Nós também vimos essa atividade no acontecimento na cidade de Jericó. E no dia do Senhor, ou no dia da volta do nosso Messias, nós encontramos um versículo interessante que também nos lembra a caída de Jericó. O profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 6, disse: Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então, continua justamente aqui mantendo o tema do grito, tocando trombetas, a alegria e o início da guerra em mente, ao considerar as implicações proféticas desse dia. Por quê? Porque, se bem lembramos, Jericó estava vivendo um momento de gritaria pelo povo, e isso foi procedido por um som de trombeta, de carneiro. O livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 5, disse: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, teruá, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Em Levítico 23, no versículo 24, Yom Teruah também é conhecido como Ziharon Teruah. E a palavra Ziharon é muitas vezes traduzida como memorial ou como uma lembrança, e muitas vezes em referência ao falar o nome do Eterno. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 12, verso 4, Isaías 26, o Salmo 45. Então, esse dia de Ziharon Teruah, ou grito memorial, pode ser de uma particular importância. Por quê? Porque é um dia em que devemos nos lembrar ou decorar algumas coisas. Então, profeticamente, Yom Teruah muitas vezes é associado ou é ligado com o retorno do Messias. E o apóstolo Paulo parece expressar essa ideia de uma forma muito contundente na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, disse o apóstolo Paulo: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Também no livro de Mateus,
no capítulo 24, no versículo 29 ao 31, no contexto do retorno do Messias, disse: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rugido de clamor, de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando o Messias vier, haverá um grito, haverá um toque de uma trombeta. Haverá grande alegria em quem acredita, e o Messias declarará guerra e julgamento sobre as nações que pelejaram contra Israel. Então, são essas coisas que profeticamente apontam para esse dia, né, de uma maneira particular. E, tradicionalmente, Yom Teruah começa em um período de 10 dias, que antecede o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. E esses 10 dias são chamados de Yamim Noraim, ou os dias de temor, né, pela tradição rabínica. E o som do shofar em Yom Teruah é justamente uma explosão de despertar, é uma lembrança sóbria que o tempo está próximo para o dia da expiação. E este alarme é justamente uma chamada para techuvá, para o arrependimento, que é justamente voltar para os mandamentos do Eterno. E o profeta Joel, no capítulo 2, ele considera justamente esse contexto de 10 dias de temor para se relacionar com Yom Kippur, entre Yom Teruah e Yom Kippur. Ou seja, como uma chamada de volta ao arrependimento para nós e a realidade do início do Senhor como o retorno do nosso Messias. Então, 10 dias são aqueles dias de grande reflexão, 10 dias de exame de coração, de autoexame. Então, aqui está outra parte da profecia relacionada com o início da vinda ou do dia do Senhor. E observe o uso de uma trombeta como um despertador, okay? Como um soar de alarme, para o povo de Israel voltar ao arrependimento. Então vamos ao livro de Joel, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 17. Joel capítulo 2, versículo 1 a 17, disse: Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde os tempos antigos, nem depois dele haverá pelo menos pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolador deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como de cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará na sua fileira. Ninguém apartará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque dirão entre os povos: quem está o seu Deus? Então, existem poucas coisas ou poucas pessoas, né, que se lembram do nome bíblico de Yom Teruah, e ao invés disso, Yom Teruah hoje em dia é lembrado como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa literalmente cabeça do ano e, portanto, também, segundo a tradição, um ano novo. Porém, a transformação do dia de Yom Teruah, o dia de aclamação, em Rosh Hashanah, em Ano Novo, é o resultado da influência babilônica pagã sobre a nação do povo da tribo de Judá. E a primeira fase na aprovação e na evolução desta forma pagã foi justamente a adoção dos nomes dos meses babilônicos. E na Torá, os meses são numerados como o primeiro mês, como o segundo mês, como o terceiro mês, e assim sucessivamente, conforme Levítico 23 e Números capítulo 28. Então, a casa de Judá, os judeus que estiveram na Babilônia, e o uso dos nomes dos meses babilônicos começou a ser admitido justamente no Talmud. Porque no Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, no Talmud de Jerusalém, 1:256d, diz o seguinte: os nomes dos meses veio com eles de Babilônia. Então, as raízes pagãs dos nomes dos meses babilônicos é ilustrado pelo quarto mês, conhecido como Tammuz. E na religião babilônica, Tammuz era o deus dos grãos, cuja a morte e ressurreição trouxe fertilidade ao mundo. E é interessante que no livro do profeta Ezequiel, o profeta descreveu uma viagem a Jerusalém, na qual viu as mulheres judias sentadas no templo chorando por Tammuz. Ezequiel capítulo 8. A razão pela qual elas estavam chorando por Tammuz é que, segundo a mitologia babilônica, Tammuz foi morto, mas ainda não tinha sido ressuscitado. Então, na antiga Babilônia, o tempo para chorar por Tammuz foi o início do verão, quando as chuvas cessam, todo o Oriente Médio e vegetação verde é queimada pelo sol implacável. Então, para este dia do quarto mês do calendário rabínico, é conhecido como mês de Tammuz, e ainda é um tempo para chorar e para prantear. Alguns dos nomes dos meses babilônicos encontraram seu caminho para entrarem nos livros da Torá, do Antigo Testamento, mas sempre aparece ao lado os meses com os nomes originais da Torá. Por exemplo, no livro de Esté, no capítulo 3, no versículo 7 está escrito: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero. Então, esse verso aqui de Esté começa por dar nome que a Torá dá para o mês, para o primeiro mês. E em seguida traduz este mês em sua equivalência pagã, que é o mês de Nissan. Então, quando chegamos ao livro de Esté, vemos que todos os judeus viviam dentro das fronteiras do Império Persa, e os persas, eles haviam adotado o calendário babilônico para a administração civil do seu reino. Então, na primeira, os judeus usaram estes nomes babilônicos, ok? Colocando o nome dos meses que a Torá declara, mas como com qualquer coisa, ao longo do tempo, o mês da Torá lentamente foi desaparecendo. E esta introdução de meses babilônicos abriu o caminho para preparar o terreno para adotar outras formas babilônicas. Então, muitos dos primeiros rabinos, conhecidos como, por exemplo, Hillel I, nasceram e foram educados na Babilônia. E, na verdade, a Babilônia permaneceu no coração do judaísmo rabínico até a queda do Geonate no século XI. E o Talmud babilônico abunda com influências do paganismo babilônico.
na verdade, divindades pagãs apareceram no Talmud, reciclado como anjos, ok, judeus e demônios. Então, uma das mudanças mais graves para a nossa agenda com o Criador anual foi justamente a introdução de Yom Teruah como sendo a celebração de um ano novo. Então, desde os primeiros tempos, os babilônios tinham um calendário lunar solar muito parecido com o calendário bíblico. Então, devido a isto, Yom Teruah muitas vezes caía no mesmo dia do calendário babilônico que celebrava o ano novo como o festividade Actu. O Actu babilônico caiu no primeiro dia de Tishrei, que coincidiu com Yom Teruah no primeiro dia do sétimo mês. Então, quando os judeus começaram a chamar o sétimo mês Tishrei pelo nome da Babilônia, ele abriu o caminho para transformar Yom Teruah em um Actu hebraico. E ao mesmo tempo, os rabinos, não querendo adotar Actu definitivamente, então eles mudaram o nome de Yom Teruah, dia de aclamação, para Rosh Hashanah. Então, o fato de que a Torá não deu uma razão evidente para a observância de Yom Teruah, sem dúvida, tornou-se mais fácil para os rabinos da época proclamar justamente Yom Teruah como um tipo de ano novo. E algumas pesquisas simples irá revelar as contradições de rotulagem de Yom Teruah como a cabeça do ano. E este festival bíblico cai no primeiro dia do sétimo mês, como a gente já leu em Levítico 23, versos 23 e 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, no entanto, no contexto da cultura babilônica, isso era perfeitamente natural. Tornou-se natural para a casa de Judá, bem como, portanto, ainda hoje é natural, tanto para o judaísmo quanto para os seus conversos, ou também para aqueles que estão regressando às raízes hebraicas da fé. Então, os babilônios, na verdade, celebravam Actu, o ano novo da Babilônia, 2 vezes por ano, uma vez que no primeiro dia de Tishrei, e novamente 6 meses depois, que é justamente no mês de Nissan. A primeira celebração babilônica de Actu coincidiu com Yom Teruah, e o segundo dia de Actu coincidiu com o ano novo na Torá, que é justamente no mês de Aviv. E, enquanto os rabinos proclamavam Yom Teruah como sendo o ano novo, eles ainda reconheceram que o primeiro dia do primeiro mês, na Torá, era, como o nome implica, também um ano novo. Eles mal podiam negar isso com base em Êxodo capítulo 12, que disse: Este mês será para vós o princípio dos meses. Ele é o primeiro dos meses do ano. Então, o contexto desse verso fala sobre a celebração dos pães ázimos, o qual cai no primeiro mês, no mês de Aviv. Então, à luz desse verso, os rabinos não poderiam negar que o primeiro dia do mês, ok? O primeiro dia do mês foi um ano novo bíblico. Mas no contexto cultural da Babilônia, onde esse ídolo pagão, esse deus pagão babilônico chamado Actu, foi celebrado como um ano novo 2 vezes por ano, então faz todo sentido que Yom Teruah poderia ser um segundo ano novo, embora fosse no sétimo mês. E em contraste com o paganismo babilônico, a Torá não diz nem implica que Yom Teruah tenha nada a ver com um ano novo. Pelo contrário, a festividade de Sukkot, a festa dos tabernáculos, que ocorre exatamente 2 semanas após Yom Teruah, é referida em um verso como o sair do ano, ou a virada do ano, conforme você pode encontrar em Êxodo 23, verso 16. Então, alguns rabinos modernos têm argumentado que Yom Teruah é efetivamente uma referência como Rosh Hashanah, segundo Ezequiel 40, verso 1, que descreve uma visão que o profeta tinha no início do ano, e aí está a palavra Rosh Hashanah, sobre o 10º dia do mês. Porém, a realidade é que Ezequiel capítulo 40, verso 1, prova que a frase Rosh Hashanah, início do ano aí, não significa ano novo. Ao invés disso, o profeta Ezequiel está mantendo o seu sentido literal de cabeça do ano, se referindo ao primeiro mês do calendário da Torá, que é o mês de Aviv. Então, o 10º dia de Rosh Hashanah em Ezequiel 40, verso 1, não se refere a Yom Teruah, se refere ao 10º dia do primeiro mês, ou seja, o mês de Aviv.
Porém, e sobre Levítico 25, verso 9? Algumas pessoas também têm argumentado que Yom Teruah deve ser considerado o ano novo, porque é o início do ano sabático. No entanto, a Torá não diz que Yom Teruah é o início do ano sabático, e todas as indicações são de que o ano sabático começa no primeiro dia do primeiro mês. Então, em Levítico capítulo 25, versículo 9, disse: Então, no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta de jubileu. Num dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Este versículo de Levítico 25, verso 9, está nos dizendo que uma trombeta, um shofar, deve ser usado para anunciar a chegada do jubileu, ou seja, o sistema sabático. Aqui não está dizendo que o jubileu começa no dia da expiação, só que a chegada iminente do ano de jubileu é anunciada no dia da expiação. Por quê? Porque o shofar é para ser tocado em toda a terra em Yom Kippur do ano 49, 6 meses antes do início do próximo jubilá. E esta interpretação é apoiada pelo contexto imediato em Levítico capítulo 25. Por quê? Porque no versículo 8 diz para contar 49 anos. No versículo 9 de Levítico 25 diz para passar o shofar, ou tocar o shofar por toda a terra. E o versículo 10 diz para proclamar o ano 50 como jubileu. Então, isto mostra que o shofar anunciado, ou estar aí anunciando a vinda do jubileu no verso 9 de Levítico 25, é justamente tocado através da terra antes do jubileu e é, na verdade, proclamada no versículo 10. Então, isso faz sentido por quê? Porque permite ter um tempo suficiente para que as pessoas se preparem para o próximo ano de jubileu. Então, é uma evidência, ok? Ou é uma advertência, 6 meses, se assim você quiser. Então, concluindo, Yom Teruah é a primeira festa que ocorre no período de outono. Existe uma conexão bíblica para uma lembrança de nos chamar de volta à palavra de Deus, para techuvá, para que nós possamos nos arrepender. É um dia de descanso, é um dia de fazer ruído, um alto ruído, pode ser um grito, mas também está relacionado com um shofar ou com a trombeta. Por quê? Porque o barulho está relacionado com a alegria, com o louvor, de volta ao nosso Criador. Uma chamada ou início de guerra e um alarme para nos acordar de volta ao arrependimento. Profeticamente, Yom Teruah poderia estar relacionada com o retorno do nosso Messias, no qual somos chamados a estar prontos em arrependimento, experimentar a alegria do seu retorno, louvar de volta o nosso Criador e a guerra ou julgamento às nações pelo nosso Messias quando ele voltar. Então, como eu falei, Yom Teruah muitas vezes é chamado de Rosh Hashanah pela tradição judaica. Essa tradição judaica provavelmente surgiu da Babilônia, como já vimos em sua adoração de falsos deuses e seus respectivos meses ou dias. Então, assim, nós preferimos usar o texto hebraico de Yom Teruah, ou talvez o equivalente em português como o dia da aclamação, ou o dia das trombetas. Então, espero que esse estudo tenha abençoado a tua vida, tenha trazido clareza a teu entendimento, e agora cabe a você, como um bom bereano, examinar tudo com a palavra de Deus. Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua. Amém. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador.
Gracias, mi Señor.